Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você viu o episódio mais recente de X-Men 97, o episódio 7, você viu esse cara. Esse é Graydon Creed. E sim, o sobrenome é familiar. Graydon Creed é filho de Victor Creed e Raven Darkhold, ou seja, Dentes de Sabre e Mística, dois mutantes bem conhecidos e poderosos. Só que Graydon Creed nasceu sem o GNX. Ele não é um humano, ele não é um mutante, ele é um humano comum como eu e você. E isso foi muito problemático para o próprio Graydon. Ao perceber que seu filho era um humano comum, Raven Darkhold não quis ficar com o garoto. Ela não queria um filho humano, ela queria um filho mutante. Então ela tentou abandoná-lo em um orfanato. Mas algumas versões da história dizem que Victor Creed, o Dente de Sabre, pegou o garoto para criar, o que não foi uma boa ideia. Sendo acolhido por seu pai biológico, Victor Creed, chamado Dente de Sabre, Graydon Creed foi ensinado a caçar. Foi ensinado a ir para a selva caçar com a mesma brutalidade e selvageria de seu pai. Só tinha um problema. Ele não era um mutante, ele era um humano, então ele não conseguiria atender as expectativas de seu pai. E toda vez que ele falhava ou fracassava naquilo que o Dente de Sabre esperava, o Dente de Sabre o punia. E quando eu digo punia, é fisicamente. Então aquela cicatriz que ele tem no rosto são as garras do Dente de Sabre. Sim, o pai arranhou o filho, literalmente. Então toda vez que ele tentava ensinar o filho dele a caçar, a usar os instintos, e ele não conseguia por ser um humano, por não ter GNX, ele punia o garoto fisicamente pela sua frustração. O que ocasionou que o Victor Creed só ficou com ele até os 13 anos, que é a idade em que os GNX costumam se manifestar, e ao perceber que não ia se manifestar de jeito nenhum, abandonou o garoto em um orfanato. Graydon Creed cresceu e se tornou um humano bem-sucedido e um humano ressentido com a comunidade mutante, muito por causa de seus pais. Ele não se sentia seguro e se sentia claramente abandonado por seus pais e ressentido pela comunidade mutante. Aproveitando que ele se tornou um ser humano bem economicamente concentrado, Graydon Creed fundou uma organização chamada Amigos da Humanidade. Essa organização era um grupo extremista, terrorista, que literalmente prezava o direito dos seres humanos, ou seja, dos humanos normais, aqueles que não tinham nascido com GNX, e atuava de maneira extremista e terrorista contra a comunidade mutante. Seus principais alvos foram os X-Men, o X-Factor, o ataque de Genosha, tudo o que ele podia para fazer, para piorar a vida dos mutantes, ele fazia. Ele fazia corridas armamentistas, ataques terroristas, contratava mercenários para prender, matar, capturar, torturar, cercear os direitos dos mutantes. Graydon Creed usou sua influência com os Amigos da Humanidade para literalmente se envolver em qualquer projeto que fosse contra os mutantes. Ele era um grupo terrorista e, como fundador e líder do grupo, ele tinha ódio e milícia extremista. Ele não só financiou diretamente ataques armados, ataques de vandalismo, como a captura de mutantes, como a Jubileu e tudo mais, bombas em comunidades mutantes, ataques diretos à Escola Xavier, e também liderou esses ataques. Sim, ele foi para campo, com armas em punho contra mutantes, chegando a capturar alguns, como você pode ver na imagem aí, a Jubileu sendo capturada por Amigos da Humanidade. Ele chegou a capturar alguns mutantes diretamente, além de financiar projetos como o projeto Sentinela, que ele foi um dos parceiros que financiou o projeto Sentinela depois que o governo descontinuou esse projeto. A gente ainda vai falar do projeto Sentinela mais para frente. Ele não só agia de forma a agir nos bastidores, né, contra os mutantes, como também pegava em armas ativamente. Ele era um militar, né, um militante extremista da causa humana. Tipo, Humanos por Humanos, ou Amigos da Humanidade, como ele chamava, era um grupo extremista que literalmente odiava humanos. E ele chegou a usar esse mesmo ódio e a influência do grupo para lançar uma candidatura política. Sim, ele se candidatou a presidente. Teve suas tensões políticas com a morte do Magneto, o massacre de Genosha, para meio que angariar fundos com os Amigos da Humanidade e lançar sua candidatura
pró-humanidade e contra os mutantes, o que ganhou muita força com a comunidade que realmente odiava mutantes. Só que também chamou a atenção de grupos extremistas de mutantes. Se você viu o episódio mais recente de X-Men 97, você sabe que Kurt Wagner é meio-irmão de Graydon Creed, porque ele é filho da Mística e o Kurt também é. Então, assim, como ele é meio-irmão dele, o nosso amigo Kurt Wagner tentou interferir resgatando o Victor Creed. Tá? Resgatando o Graydon Creed, perdão. E realmente houve um resgate. Só que ele chegou a conversar com seu próprio meio-irmão. E na sua conversa ele disse umas coisas muito interessantes que eu vou ler para vocês. Eu vou literalmente ler para vocês. Nas palavras do próprio Noturno, você não odeia mutantes. Você odeia o fato de não ter sido suficiente. Você odeia o fato de não ter sido amado. Fecha aspas. Ou seja, Victor Creed tem ressentimento por mutantes e é um extremista. Aliás, Victor não. Graydon Creed. Graydon Creed é um extremista contra mutantes por causa do tratamento que ele recebeu dos seus pais. Porque ele não foi suficiente para os seus dois pais por ter nascido humano. Ou seja, é meio que vamos dizer assim, um racismo reverso, né? Uma inversão. Enquanto o resto do mundo odeia mutantes por serem mutantes, Raven Darkhold e Victor Creed, Dente de Sabre e Mística, odiaram seu filho por não ser mutante. É meio que uma inversão. E enquanto Noturno, apesar de ser odiado, optou por um caminho de pacifismo e de religião, porque o Noturno é padre, para quem não sabe. Então, como ele optou por um caminho de religião, foi criado por um padre, se ordenou padre, inclusive. O Noturno é padre, para quem não sabe. Né, ele foi para o caminho da religião, foi entender ali a bondade inerente de todos os seres humanos. Victor Creed, após desdenhar de seu filho, gerou um monstro. Por quê? Graydon Creed não seguiu o caminho que Noturno seguiu. Ele não procurou entender o porquê, o para onde todo mundo erra, não. Ele simplesmente direcionou seu ódio para toda a comunidade da qual seu pai e sua mãe pertenciam. Então ele não odiava os mutantes. Como o próprio Noturno disse, ele odiava o fato de não ter sido suficiente. Por ele ter nascido humano, ele não foi suficientemente amado, não foi acolhido por seus próprios pais. Então, a Raven Darkhold, Mística, e o Dente de Sabre criaram o maior dos haters dos mutantes, justamente porque não souberam amar um filho. A gente ainda vai fazer um vídeo da biologia do Graydon Creed, porque realmente tem uma questão biológica aí, a gente vai entrar nesse contexto em outro vídeo. Mas essa é a história do Graydon Creed, que é vamos dizer assim, um ativista contra os mutantes, que foi criado pelo abandono de dois mutantes. E a visão do Noturno é justamente a visão psicológica que o próprio Graydon Creed não assume. Ele não odeia mutantes. Ele odeia o fato de não ter sido amado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.